Boa noite, amigos do Facilitando a Acupuntura. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 4 de maio de 2020, iniciando aqui com vocês um vídeo ao vivo para falar sobre lombalgia. Eu não fiz nenhuma live direta ainda do meu canal desde que a gente começou a pandemia. E hoje eu tenho como convidada a minha osteopata, ou seja, a melhor osteopata do Brasil, porque ela é minha. O nome dela é Josi Amaral. Josi tem 14 anos de experiência em osteopatia e a gente vai falar um pouco sobre como a sua coluna está sofrendo, a sua lombar está sofrendo nessa pandemia. Então, esperando a Josi entrar aqui e me mandar um pedido para participar dessa conversa. Aê, Josi entrou. Josi, agora você pede para participar da conversa. Vai aparecer essa opção aí para você. Oi, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Ah, muito bem. Vamos lá, doutora. Entrando em 3, 2, 1. Cadê você, dona Josi? Peraí. Vamos lá. Vamos ver. Deixa eu contar um segredo para vocês. Aê, dona Josi! Josi Boa noite, Salma, Fê. tudo bom? Tudo Gente, vou contar um bem? segredo para vocês. A Josi tem 14 anos de experiência em osteopatia e nenhuma experiência em live. Como vocês estão? Ela tá saindo, Jesus! Josi, eu vou botar você de novo, mulher. Vamos botar você de novo. Não me derrube. Peraí, agora tá só a Josi, hein? Vamos lá. Agora vai. Cheguei. Tá me derrubando? Você está desligando na minha cara esse vídeo? Pois é, que é muita experiência Então, eu tava nesse contando mundo pro pessoal virtual. aqui que você não tem nenhuma experiência em live, é a sua primeira live, não é? Primeira Muita live. emoção. A Josi tem bastante experiência no meu pescoço, bastante experiência nas minhas de disco, mas em live é a primeira vez. Então, seja bem-vinda, amiga. Espero que você goste dessa experiência nova e que Obrigada a pelo gente possa ajudar esse convite. povo todo que está entrando. Eu que agradeço a Com presença, amiga. certeza. Conta um pouco de você, dona Josi. Vamos lá. Você é Vamos lá, fisioterapeuta. Fê. Sou fisioterapeuta. Me formei já fazem alguns anos, poucos anos. Mas a minha opção na fisioterapia sempre foi a osteopatia, que era sempre foi minha paixão, a parte da biomecânica, né? A parte de anatomia, fisiologia. Fazem 14 anos que eu atuo na área só da osteopatia e na parte da biomecânica. Eu nunca trabalhei, eu não sei o que é trabalhar na fisioterapia de outro jeito. Então, acabou que foi sempre meu caminho profissional a osteopatia. Tanto como docente, né? Fui docente pela Inspirar. Agora estou um pouquinho afastada da parte da docência por conta da pequena, mas Josi tem a também é uma Lara, paixão. maravilhosa. A Josi tem uma mini Lara em casa, né? Agora você está fazendo docência para crianças, né? Pois Ou é. aprendendo mais osteopatia em pediatria, de repente. Gente, o tema, ó, tem gente de Portugal aqui, ó. Ó, tem gente falando que não está conseguindo ouvir. Galera, se vocês estiverem conseguindo ouvir a gente, ver bem a gente, dá um joinha para ver se tem mais Dá um... alguém com problema aí. Manda um negocinho de fazer no joinha para a gente saber se vocês estão ouvindo e vendo bem, porque vamos introduzir o nosso assunto da noite. E a gente queria fazer 20 horas de live, porque o assunto é extenso. E a gente vai tentar falar em uma hora o que a maioria da galera está sofrendo nessa pandemia. Ó, a galera tá fazendo aqui sim, que tá ouvindo, então eu acho que deve ser algum Tá problema me ouvindo isolado. também? Tá todo mundo me Eu tô te ouvindo? ouvindo perfeitamente, tô vendo bem seus olhos azuis daqui, tá tranquilo. Ai, que bom, que bom. Então, gente, olha Devia só, ter vamos colocado, falar. Hã? devia ter colocado a lente de contato. Amiga, a gente é lindo de qualquer jeito. Gente, seguinte. Nessa pandemia, estamos muitas pessoas sofrendo, estamos porque eu também já fui parar na Josi durante essa pandemia, de
lombalgia, que é nada mais, nada menos do que dor na sua lombar ou na parte baixa da coluna. Vou incluir o quadril, tá, Josi? Porque o quadril tá junto. Sim, na Ah, verdade, você, quem que tá aí? veio uma Quem que é essa? companhia. A gente também dá não só a fisioterapia, a gente tem uma paixão em comum, mas a gente tem os gatos. Exatamente. Depois eu mostro Voltando, a Chica pra na galera. A verdade, Chica tá deitada aqui do ladinho. a lombalgia, na verdade, a gente tem que entender que ela não é um diagnóstico, né? Ela é um sintoma. E esse sintoma tem acometido muito o pessoal que está de casa, o pessoal que ficou sem ajudante, está cuidando um pouco mais da casa. E esses dias de pandemia é o que mais a gente tem encontrado no consultório. Eu não sei no seu consultório, mas eu acredito que a reclamação esteja sendo recorrente, né? E as pessoas, e a lombar A inclui a minha tem sido. lombalgia. E a lombalgia que você falou, a gente vai incluir o quadril, né? A lombalgia, ela já se encaixa, tanto começa em L4, L5, S1 e também pega a cintura pélvica, que pega tanto o ilíaco quanto o coxo femoral também, né? Então, uma dor referida na lombar, às vezes também pode estar sendo um probleminha ali na pelve, também de ficar muito tempo sentado. Exatamente. Então, o que, que pode estar acontecendo, gente? Então, assim, a pessoa que tem lombalgia, eu, por exemplo, eu posso falar porque o Instagram é meu, então eu falo o que eu quiser. Eu tenho duas hérnias de disco, a Josi já conhece elas, são heranças da época que eu competia. E, obviamente, agora, nesse momento de pandemia, eu estou sem minha ajudante e sou a louca da limpeza. Já era a louca da limpeza antes e agora eu piorei. Só que daí o que acontece? Eu acho que a minha postura para poder passar pano e varrer casa não deve ser das melhores. Porque eu não moro numa mansão, eu moro num apartamento pequeno e quando eu termino de limpar o meu apartamento, eu estou travada da coluna. Então, assim, o que você tem a dizer sobre as pessoas que estão com dor para varrer a casa, dona Josi? Então, vamos lá. A gente é um trabalho que para quem trabalha fora não é muito mais o nosso habitual, né? E mesmo para quem realmente já é a dona de casa, um dos nossos problemas maiores é a ergonomia. Vassoura, rodo, nunca vem da altura que deveria. Porque a vassoura e o rodo, ela tem que ser, ela em pé, ela teria que terminar na altura dos nossos ombros. E nós somos indivíduos diferentes, cada um é uma altura. O certo seria aqueles cabos basculantes, que daí cada um consegue ajustar. Porque o certo é a gente varrer com a coluna reta e não fazendo a flexão do tronco. Porque quando a gente faz a flexão do tronco e fazendo ainda o movimento de varrer, a gente faz também uma rotação da coluna, das vértebras da coluna. E a gente acaba pondo uma sobrecarga maior em cima do disco. E só a postura de ficar deitada sobre a vassoura, né? Quando a gente faz uma flexão de tronco, a gente já aumenta 90% a carga em cima do disco de L5S1. 90%? 90%. Uma flexão que acontece com os atletas que fazem stiff, o terra, que acabam muitas vezes ganhando uma hérnia de disco por trauma. Então, porque aumenta muito a carga. Eu fiquei muito tentada em ir lá na minha área de serviço agora e catar uma vassoura para poder ver em que altura ela bate em mim. Exatamente. Você vai ver que ela não chega na altura do seu ombro. Ela deve chegar na altura do meu peito. Só pra galera que tá entrando aí, gente, boa noite aí, ó. O pessoal tá falando que tá com o ombro destruído e já vai ficar até amanhã fazendo live aqui. Mas veja bem, eu tenho 1,67 m de altura e se eu não me falha a memória, a vassoura ela deve estar 1 palmo ou 2 palmos abaixo do meu ombro. Nunca... Que é o modelo padrão. Né, assim, e olha que eu sou considerada alta até para a média brasileira, que eu acho que a média brasileira é 1,60 m a mulher. Né? Nossa, eu tô bem fora do padrão, então. Não, gente, a Josi é um morão de 1,78 m. 78. É uma delícia lá. Você sente uma folha de papel na mão dela. Ela vira você da avesso. É delícia. Então, assim,
eu fico pensando que se para mim ela é baixa, para mais, se o homem for ajudar na casa, então já Exatamente, vai ficar bem exatamente. mais baixo ainda. E aumenta, Então tá acontecendo. 90% em cima. E aí tem um problema a mais, creio eu, que a galera tá descontando a ansiedade em comida e tá ganhando peso na pandemia. Também é um Né? E fator aí, que judia muito da coluna. é, Mas o peso seria uma teoria muito simples se a gente colocasse só o peso como um fator de influência. O peso vai influenciar nos casos que já tem algum histórico. O problema é que às vezes as pessoas acabam tendo uma dor lombar ou uma dor em qualquer lugar da parte do músculo esqueleto e acaba deixando para lá, deixa passar, e aí melhora um pouquinho, a pessoa esquece, e a gente não sabe o que isso vai gerando a longo prazo. E a galera que está dentro de casa fazendo home office é uma média de mais ou menos entre 35 anos, a partir dos 35 que já começa um desgaste, já tem uma degeneração, e a gente sabe que na casa dos 35 aos 40 a gente já começa uma degeneração discal, então a gente já começa a ter algumas cargas anormais dentro da nossa fisiologia, e aí é onde a gente vai. Fica o dia inteiro sentado numa cadeira que não é preparada para a gente trabalhar o dia inteiro. Muitas vezes o nosso escritório de casa é muito mais decorativo do que funcional. o pessoal está usando muito a mesa da sala de jantar, né? Para Exatamente. trabalhar. E eu acho que a cadeira da mesa de jantar, ela não tem a altura da cadeira do escritório, né? Não tem nem a altura e nem o nem a altura encosto. dos ombros, né? Porque também o pessoal que está reclamando de dor no ombro, cervical, também, porque você acaba fazendo uma contração concêntrica, né? Da região da musculatura do pescoço, ombro, o tempo todo. E aí a lombar acaba sendo muito judiada, né? Que também a gente já vem aí de um desgaste celular da idade mesmo. Pois é, e piora também, outra coisa que piora, desidratação de disco, né? A galera fica muito tempo sentado, sem se mexer, vai ressecando o disco por outros fatores também, e tá tudo ajudando a piorar, né? Aí eu tenho Exatamente. uma pergunta. As vértebras, para quem está assistindo e não é da área, gente, a vértebra ela é assim, ó. Tá? Então você imagina que isso aqui no meio são os discos da coluna e aqui a vértebra propriamente dita. E quando você passa a mão nas suas costas, você sente a pontinha aqui do que a gente chama de processo espinhoso, não é isso? Exatamente. E elas são empilhadas. Então, quando a gente estava falando da vassoura, e você se dobra, né, na frente da vassoura, o que vai acontecer é que você não vai varrer reto. Né? Então, você desvia um pouco a vassoura e desce desviado. Exatamente. Né? Então, você inclina para um lado e a vértebra roda para o lado oposto. Então, o que acontece? Depois que você vai lá e varre a sua casa inteira já com a vértebra que rodou para o lado oposto. E na hora, e tensiona a musculatura, porque quando você roda, ó, galera, vê se vocês entendem isso, vocês não entenderem, vocês me falam. Eu não tenho esqueleto aqui, mas a gente dá um jeito de explicar. A vértebra rodou. O que acontece com o músculo do lado que ela rodou? O músculo do lado que roda encurta e o músculo do lado oposto ele estira. Então você gera uma tensão e uma descompensação muscular, certo? E aí, como é que faz para desfazer isso, doutora Josi? Não, vamos lá. Se isso causou uma lesão, né? Se isso vai gerar dor, a gente precisa entender que cada indivíduo vai sentir a lombalgia de uma maneira diferente. Até porque cada um vai ter um sintoma e uma lesão diferenciada, porque somos indivíduos totalmente diferentes um do outro, em termos de altura, lesão, que a gente já pode ter algum histórico e não sabe. Então, a gente tem alguns fatores que a gente pode tratar várias vertentes, né? Por exemplo, uma dor muscular, que é no caso que você falou em relação ao músculo encurtar e alongar de um lado ou do outro. Uhum. O grande problema é que se houver uma lesão e o seu corpo levar como adaptação o espasmo muscular,
A dor muscular é uma dor que não tem muita manifestação padrão de dor. Então, vai ser várias percepções em alguns movimentos onde vai gerar um incômodo, né? O que acontece às vezes depois da faxina, a gente sentou no sofá para dar aquela descansada, depois a gente não levanta mais, ou se não levanta com uma rigidez muito grande. A gente perde um pouco a mobilidade. Exatamente. Daí eu vou ter uma articulação comprometida. Que a minha articulação é aquela pessoa que acorda também com uma rigidez matinal, uma rigidez após uma atividade, no caso a gente está falando em relação a cuidar da casa. A gente pode também ter uma compressão nervosa, que daí a pessoa sente realmente o trajeto do nervo. A gente tem também uma dor de ligamento, que o ligamento longitudinal posterior da coluna, ele é muito inervado, muito cheio de receptor de dor. Então, eu posso também ter um pinçamento ali do ligamento, um edema, uma inflamação. O que ele vai me dar? Ele vai me dar uma dor que queima, uma dor difusa. Todas essas dores, tanto a osteo e a acupuntura, elas andam juntas para tratar. No caso da osteopatia, eu falo, a Fernanda, para quem não sabe, eu e a Fernanda, a gente pôde ter o prazer de trabalhar no mesmo endereço por alguns anos, que foi assim que a gente se conheceu. A Fernanda voltou de Brasília e quando ela voltou de Brasília, ela foi para o nosso espaço. E a gente sempre gostou muito e os nossos resultados sempre foram maravilhosos, principalmente quando a gente tinha o prazer de atender o nosso paciente em horários dobrados. Então, eu sempre gostei de atender primeiro, porque daí a gente faz toda a descompressão, a gente trabalha a parte muscular, articular, manipula, organiza a parte vascular, trabalha com trabalho de energia muscular, parte neural, e a acupuntura vinha para trabalhar essa questão também do processo inflamatório, que é benéfico para o fisioterapeuta trabalhar. A acupuntura, daí a Fernanda fala melhor, mas assim, ela conseguia fazer um desbloqueio da condução da dor e o paciente tinha uma resposta maravilhosa. Porque daí a gente trata a parte mecânica, né? A osteopatia vem tratando a organização anatômica e fisiológica e a acupuntura vem fazendo toda aquela faxina de terminar e concluir o trabalho. Isso que é legal de estar falando, Jô, que você falou uma coisa importante para recapitular a galera e depois eu vou passar duas coisas que falaram ali, que tá passando e eu vou lendo o que eu consigo. Então você está dizendo o seguinte, que obviamente a lombalgia ela vai ser diferente de uma pessoa para outra, porque cada um tem um histórico, cada um tem, é o que você falou, altura, depende de altura, sexo, idade, atividade física, o sedentarismo, peso, enfim, problemas genéticos, cada um no seu. Mas dentro da estrutura do que a gente está falando da lombar, a dor na lombar ela pode ser muscular, ela pode ser articular, ela pode ser nervosa, ela pode ser ligamentar, que são os 4 básicos. E visceral, né? Também, né? A gente não pode esquecer da visceral. Mas como a gente está falando de desgaste, de ficar em casa, claro que tem algumas vísceras que a gente vai trabalhar junto, mas não necessariamente a gente está trazendo a víscera como uma causa primária hoje, né? Sim. E é interessante que aí você falou, né, que a gente trabalhava junto e era muito legal, porque às vezes acontecia de complicar um atendimento da Josi, eu ia lá, soltar a musculatura com a acupuntura e aí você conseguir manipular, era muito, muito legal. Quem teve, paciente que teve essa oportunidade, com certeza não vai se arrepender nunca de ter passado pelo atendimento duplo. Até hoje, né? Nós não estamos no mesmo endereço, mas quando a gente consegue trabalhar com uma proximidade de horários, porque a gente sabe do benefício disso, né? Que eu acho que a grande questão também é os profissionais da nossa área, vamos falar da nossa, que é o que interessa pra gente, a gente precisa também parar e trabalhar em conjunto, né? As pessoas da nossa área, eu acho que tem esse negócio, não, mas o paciente é meu, o paciente é seu. E as pessoas parecem que têm um medo que um vai roubar o paciente do outro, né? Muito pelo contrário, a gente trabalha muito
no benefício do nosso paciente, A gente né? nunca teve esse negócio de concorrência, né? Eu nunca tive. Nós duas somos fisioterapeutas de áreas totalmente diferentes. Eu cheguei a fazer alguns cursos de Maitland, Mulligan e tal, mas não foi o meu caminho. E hoje chega num ponto que eu viro para o paciente e falo, cara, você precisa da Josi, né? Até um certo ponto eu vou, de um ponto para frente, não existe técnica absoluta. Aliás, não existe nem medicina absoluta, né? Então, assim, o que você falou é legal, porque a Osh, ela consegue descomprimir, realinhar, reposicionar. A acupuntura não consegue realinhar. Se a pessoa não trabalha a parte óssea, né? Não trabalha. Se você tiver um desalinhamento, por exemplo, acontece muito, a pessoa tá com o sacro rodado. Cara, você pode agulhar a vida da pessoa inteira. Se aquela estrutura estiver fora do lugar, a agulha não vai trazer a estrutura. O que pode acontecer é que quando é só uma questão de um músculo estirado, tirando uma articulação do lugar, quando você relaxa aquele músculo, pode ser que a articulação, se for uma articulação simples, volte sozinha para o lugar. Mas normalmente quando você tem um desalinhamento falando de coluna, falando de quadril, dificilmente só aquela pequena estrutura está fora do lugar. Você tem uma biomecânica desalinhada. Então a acupuntura vai nutrir os músculos, vai oxigenar os músculos, vai tirar os metabólitos que ficaram presos naquela inflamação, mas realinhar uma articulação, o pessoal da acupuntura, me perdoe, mas a gente não tem essa... Imagina, você fala, eu vou cutuco a vértebra com a agulha e volta lá no lugar. Ia ser fantástico. E outra, exato, e a osteopatia não é só a manipulação do trust, né? Que as pessoas às vezes falam, ah, não, eu vou lá para fazer o estalido. Tem toda também uma estrutura envolvida. E outra, um corpo com dor, ele gera algumas adaptações, né? Sim. E aí o corpo vem vindo trazendo todas essas, porque o corpo ele é muito capaz de tentar se equilibrar o tempo todo. A principal lei do corpo é ele ser econômico, né? E para ele ser econômico, o nosso corpo ser econômico, ele vai se adaptando para ele gastar menos energia o possível na função diária dele, né? Então ele vai gerando várias adaptações. Então, às vezes, quando uma pessoa chega com uma lombalgia, é claro que a gente vai ver pela queixa principal do paciente, né? Aquilo que mais incomoda. Mas dessa queixa principal, a gente vai buscando o histórico dele e a gente vai conseguindo encontrar todas as adaptações que essa dor gerou. Porque não é simplesmente uma lombar, né? A gente posso dar um exemplo real? Pode, deve. Esse ano, não há muito tempo, deve ter uns 4 ou 5 meses, eu voltei a fazer musculação, uma coisa que, via de regra, eu não gosto. Mas, né, a idade tá chegando. Agora foi aqui. Olha lá, o seu chegou agora. A Chica chegou ali. E aí eu tive provavelmente um mau jeito devido à musculação e muitos anos sem praticar e travei a costela. Consegui resolver na época sem ir na Josi, né? Não passou a dor e tal. Mas aquele mecanismo de lesão estava presente. O meu corpo só conseguiu se adaptar por um tempo. Foi começar a fazer faxina em casa e no consultório também, que foi semana passada ou retrasada, acho que foi na outra sexta. Semana retrasada. Eu liguei para a Josi e falei, bicho, travei, eu acho que minha hérnia, ela agudizou. E quando eu cheguei lá, a Josi falou, cara, não é a sua hérnia não tá aguda, não tem nada na sua hérnia, a sua dor na lombar é por causa do mecanismo que você teve há X tempo atrás, quando você travou sua costela, porque o problema era o diafragma, né? Então, isso que você está falando de dor na lombar, acho que a gente pode até entrar no viés dos músculos, né? Quem são os mais afetados. Eu, que sou fisioterapeuta, estava achando que era a minha hérnia, porque a dor era nela. Então, gente, isso que a gente está falando agora, do mecanismo de lesão, pode ser uma coisa que a pessoa teve uma lesão há 5 anos atrás, e o corpo adaptou de um jeito que ela ficou livre daquela dor por esses 5 anos. Mas algum fator de gatilho pode ter acontecido nos últimos 10 dias, 5 dias, e voltar essa dor e aí realmente necessitar de um tratamento adequado. Daí vem um pacote. Então, deixa eu só explicar uma coisa, falar uma coisa para você aqui, Josi, que tem alguém que perguntou aqui, e agora até eu achar, alguém perguntou sobre formigamento. Peraí.
e perguntou sobre tratamento sem cirurgia. Que tratamento seria cirúrgico? Responde isso, porque eu não sei, porque passou e eu não lembro mais. E o pessoal tá falando aí, tipo, Vamos lá. com formigamento. Tratamento, vamos lá. Hoje em dia, a gente tem N caminhos para tratar o paciente, a gente chama de tratamento conservador. O que é o tratamento conservador? Acupuntura, osteopatia, a fisioterapia clássica, RPG, pilates, vários leques da fisioterapia. Hoje, eu vou chutar alto, 10% dos pacientes com uma hérnia de disco, uma protusão discal ou algum comprometimento na lombar é cirúrgico, né? Então, se a gente pegar numa população que 90% da população tem algum tipo de dor lombar, é pouco a parte cirúrgica, que ainda para a gente mexer numa estrutura tão nobre, ainda é bastante. Quando a gente fala de formigamento, parestesia, geralmente a gente tem um acometimento neural aí, a gente tem uma nevralgia. A gente tem um pinçamento, isso na verdade a gente precisaria fazer todos os testes de mobilidade, todos os testes ortopédicos, todos os testes neurológicos, pegar exames complementares para a gente poder traçar realmente um plano de tratamento, um diagnóstico. Não dá para a gente dar o diagnóstico numa live sem a gente colher toda a clínica do paciente. Eu acho que é aí que está a diferença. Eu acho que todo o trabalho do fisioterapeuta, ele é embasado numa anatomia e numa fisiologia, né? A diferença, eu acho que hoje a gente estuda muito diferente. Eu fui para a osteopatia porque ela tem uma visão muito mais globalizada do que uma fisioterapia clássica, onde dor lombar é na lombar, dor no tornozelo é tornozelo, e a osteopatia não enxerga isso. A osteopatia não abrange o corpo nessa maneira. A gente abrange um corpo como um todo, né? Então, na verdade, a gente teria que realmente buscar esse todo desse paciente que está fazendo essa pergunta para a gente poder tratar. Mas hoje é muito tratável. O conservador, né? Eu diria que é aquilo que conserva a estrutura. Você não vai mexer cirurgicamente. O formigamento nada mais é do que uma falta de oxigenação no nervo e que faz com que irradie a dor no trajeto dele. A osteopatia tem a capacidade de descomprimir a raiz, na grande parte dos casos, creio eu. O Pilates ajuda no fortalecimento, na manutenção do espaço, né? Onde tinha. Não só o Pilates, mas os nossos colegas educadores físicos também trabalham muito bem essa parte. Eu gosto bastante também de reabilitar o paciente com a parte da musculação. Na acupuntura, a gente faz a técnica de colocar as agulhas voltadas para o disco que está em disfunção, para o lugar onde tem a compressão nervosa, na intenção de nutrir também esse nervo, essa raiz nervosa. Então, tem muita coisa antes de você ir para a faca, né? Eu diria que a cirurgia ela é para aquela pessoa que já tentou tudo e continua tendo uma dor incapacitante, né? Vai lá, exatamente, 10 minutos e não consegue sair do carro. Aquela pessoa, aquela pessoa que fala assim, não, eu tenho dores todos os dias, eu já fiz todos os tipos de tratamento, já tomei todos os remédios, sabe? Não tem mais o que fazer. Eu acho que daí é hora da gente avaliar e encaminhar para um neuroespecialista e poder fazer realmente essa avaliação, né? Certo. Ou também um atleta, uma pessoa muito jovem, que teve um trauma, porque uma hérnia traumática às vezes é a mais difícil ser conservadora. Tudo que é trauma é muito pior. Eu tenho traumas, Josi. Aí a gente chama o Dr. Gabriel para falar de traumas nesse momento. Mas é verdade, mas assim, eu não precisei operar. Então, não, é porque não é. É que tem paciente com a crise da hérnia, daí a gente sai da lombalgia, vai para a lombocetalgia. O paciente que está em crise realmente é muito difícil, é muito sofrido, ele trava, ele não consegue pôr o pé no chão, às vezes não consegue vestir uma calça, uma meia.
e demora, porque a inflamação também tem fase. A gente tem uma fase aguda, depois nessa fase aguda, a gente vai ter uma perda de movimento muito grande, depois a gente vai tratando, na segunda etapa, já começa a ser um pouquinho mais confortável, às vezes dói em determinados movimentos. Na terceira fase, a gente já tem um ganho melhor de função, e depois a gente vai ganhando ADM, a gente vai ganhando mobilidade de volta. Mas assim, toda inflamação tem a sua fase e a gente tem que respeitar. Nós, fisioterapeutas, que entendemos da estrutura, nós temos que também usar isso ao nosso favor. Porque a inflamação também é um processo benéfico para a gente recuperar. A gente precisa desse sistema funcionando, né? Eu costumo falar para meus pacientes assim, gente, não existe anti-inflamatório, né? Toda inflamação ela tem começo, meio e fim. Com ou sem o uso de medicação, tem começo, meio e fim. E cada etapa da inflamação é uma etapa no tratamento do paciente até que ele se veja livre de dor. Então, assim, se o paciente, e isso é importante para quem está assistindo e eventualmente esteja com dor na lombar, se você está com dor lombar no movimento X, isso significa que o teu corpo está te mostrando que esse movimento X está piorando uma inflamação. Então, você precisa procurar tratamento, seja com osteopatia, com acupuntura, seja indo num profissional, num colega médico, mas se aquilo tá... Gente, é possível viver sem dor na coluna, é possível viver sem dor na lombar. Sim, sem dor. E se tá doendo, o teu corpo tá gritando para você, fala, minha filha, meu filho, né? Tem algo inflamado aí. A gente precisa entender qual é o espaço, qual é o momento da inflamação que você tá, para que a gente possa conseguir acelerar o processo de inflamação para que ele acabe mais rápido. Mas o processo de inflamação não é assim, tum, acabou, né? Anti-inflamatório, dei um tiro nele e ele desinflamou. A estrutura precisa se readaptar. Tem paciente que toma um anti-inflamatório e fala, nossa, eu estou ótimo. Que bom, mas o seu ótimo vai ter prazo de validade. Eu brinco que a dor é a nossa melhor amiga, em tudo. Porque a dor me traz a informação de que alguma coisa no meu sistema não está funcionando. Exatamente. Então, eu preciso observar melhor meu corpo, eu preciso ver o que está acontecendo comigo e procurar tratar. Porque a curto ou longo prazo, a conta vai chegar. E a dor vai ser que você está sobrecarregando uma área do seu corpo, você está desgastando de uma maneira desnecessária e a conta vai chegar. É igual quando o paciente chega e fala, eu tenho um bico de papagaio. Que são os famosos bicos de papagaio? Os osteófitos que a gente vê nas imagens, nos exames complementares, nada mais é que me traduz que aquela região ali tem sobrecarga. O que o corpo inteligente do jeito que ele está fazendo? Ele está aumentando a carga, criando esse osteófitos para eu dissipar mais as pressões que eu tenho ali. Então, na verdade, já é um indício que a minha mecânica está trabalhando de uma maneira errada. Não nasceu ali. E apesar do osteófito ele ser comum, ele não deveria ser considerado normal. Né? Não, exatamente. Ele é comum, mas não é normal, não era para tê-los. Então, assim, o osteófito é assim, galera. Lembra da vértebra que eu desenhei para vocês com a minha mão aqui, né? Uma em cima da outra. O osteófito nada mais é quando as pontas, né, ósseas da sua vértebra, elas emendam. E elas emendam porque por pressão, o teu corpo entende assim, cara, se eu não ficar forte, eu vou romper, eu vou fraturar, eu vou sair do lugar. Então, o corpo ele vai gerando calcificações, né? Ligações, que a gente chama de bicos, isso de forma bem superficial, né? Para poder tornar aquela estrutura mais rígida para suportar mais carga. E essa rigidez que gera vai fazer com que você perca a mobilidade, porque o negócio que era móvel entre si, agora está emendado. Alguém foi lá e fundiu uma vértebra. Na verdade, para a gente chegar a fundir, vai um pouco de tempo, né? Sim. Porque a gente tem um disco ali. A questão, na verdade, é aonde está esses osteófitos. Porque ela pode estar no corpo da vértebra
onde passa o meu ligamento amarelo, pela tração que ele tem, pela carga, excesso de carga que ele tem ali, ou ele pode estar nas facetas, onde tiver. Aí, quando eu encontro osteófitos na faceta articular, aí que entra o meu problema maior. Porque eu mudei a minha mecânica de como funciona, eu tenho estrutura nobre, eu tenho meus ligamentos que passam ali, que tem vários receptores de dor, os ligamentos que vão poder tracionar e mudar a minha mecânica, né? E machucar meu disco. E aí eu vou entrando em todo um emaranhado de desgaste articular e alteração biomecânica. Sim. E aí a gente precisa resolver. Vamos falar de músculo, amiga? Alguém perguntou de síndrome do piriforme. A gente separou antes de entrar nessa live. Estão perguntando o tema. O tema é lombalgia. A gente está falando de mecânica, de ligamento, de osteófito, de hernia de disco, um pouquinho de tudo. E a gente vai falar para vocês agora, a Josi vai falar para vocês, os principais músculos envolvidos na lombalgia. Óbvio que pode ter outras causas, que não vai dar tempo de abordar tudo. A gente tem 25 minutos para poder falar dos principais músculos. Você fala qual é a função dele, em que situação pode estar mais dolorido, alguma dica para aliviar a dor dele e eu entro com a acupuntura. Pode ser? Pode ser. Vamos lá, começa pelo piriforme, porque alguém perguntou de piriforme que passou lá, que eu vi. É que a síndrome do piriforme é uma patologia, é uma mecânica totalmente diferente do que a gente está trabalhando aqui. Mas, como eu disse anterior, não necessariamente você que está vendo a live com a gente, você tem lombalgia e vai ter esse músculo propriamente contraturado, até porque é o que eu falei, a gente é o indivíduo e cada um vai apresentar uma mecânica e uma alteração. Mas dentro da clínica a gente consegue perceber que tem alguns músculos que são mais acometidos que um outro, até por conta da mecânica dele, até por conta da anatomia, origem e inserção. O piriforme, ele está na vertical, né, no meio do nosso bumbum, verticalizado, então ele tem inserção na região do sacro e na região do coxo femoral ali. Quando ele está contraturado, a gente pode estar. O que ele pode estar trazendo? Ele pode estar mudando a mecânica, porque ele vai tracionar lateralmente o meu sacro. Então, altera a minha mecânica, sendo que meu sacro, ele é uma peça, ele tem 4 vértebras, mas que são fundidas, e ele faz a mecânica com L5. Então, eu tenho o L5, a última da lombar, o meu disco, e a mecânica do sacro, que ele faz tanto a mecânica do sacro, ela é um pouco mais complicadinha, mas ela tem 3 graus de movimentos, vamos falar assim. E ela vai estar alterando toda essa mobilidade. Quando eu altero a mobilidade do sacro, eu vou estar tendo dificuldade para sair do sentado para o em pé. Que é quando você sente, você levanta igual um velhinho. A síndrome do piriforme, por exemplo, ela vai dar dor na hora que você vai entrar e sair do carro. Por quê? Porque são os movimentos de lateralidade. Então, ele traciona na questão lateral. A gente tem algumas manobras que, quando a gente está em crise, gente, isso anota. A gente não alonga hérnia de disco, a gente não alonga lombalgia, a gente não alonga contratura muscular, espasmo muscular por uma atitude antálgica do corpo com alongamento. Por quê? Porque o alongamento tudo piora. Eita, galera, vocês estavam esperando por essa? O alongamento, ele é muito benéfico quando a gente não está em crise. Mas na crise, eu tenho uma alteração, eu tenho um espasmo que o sistema nervoso central está fazendo, e quando eu faço um movimento de alongamento mecânico, puxando, distanciando origem e inserção, o meu cérebro vai entender que mande mais espasmo, porque eu não quero que mexa aquela região que já está machucada. Então, a maneira que o meu corpo tem de preservar é não tendo movimento. Então, dentro da osteopatia, a gente vai estar trabalhando com aproximação de origem e inserção, porque daí meu sistema nervoso entende que o meu músculo está curto, então ele não precisa mais estar contraído.
tem alguns trabalhos de liberação da articulação. Perguntaram de liberação miofascial. A liberação miofascial, ok. Alongamento, na Posso crise, abrir um não. parênteses aqui, já que Pode, claro. Veja bem, pessoas, que já a gente fala de pessoas. Quando você tem uma musculatura, o que a Josi está dizendo aí, né? Tipo, não alongar uma situação de espasmo, você tem no seu corpício uma coisa que chama motoneurônio alfa, que é o que diz para o seu sistema nervoso central quanto você pode alongar sem você se machucar. Então, a partir daquele ponto, o cérebro fala, prende, porque vai machucar. Ele é um sistema de defesa natural, que eu acho que o pessoal do Circo de Soleil não tem, nasceram sem motoneurônio alfa. Se você não pertence ao Circo de Soleil, não é artista de lá, o que vai acontecer é que quando você tentar alongar uma estrutura que está espástica, né, que tá numa lesão, ele vai ativar mais ainda e vai segurar mais ainda e aumenta o processo inflamatório. Então, o pessoal perguntou de liberação miofascial, então, aproveitando o piriforme, o que você pode fazer, se você for acupunturista, é fazer agulhamento no músculo no ponto VB30, ou um agulhamento profundo, que é o dry needling, o agulhamento seco, diretamente no músculo piriforme. Para isso, a gente usa uma agulha que tem o tamanho de um canudo de todinho. É sério, o comprimento, não a largura, que senão a galera sai correndo, né? É uma agulha que tem 50 por 70, normalmente a medida dela, e ela vai ser introduzida até o cabo, bem lentamente, e até que o paciente sinta um choque. E o choque não tem nada a ver com o nervo, não a gente está falando de ciático. Ciatalgia é uma coisa, síndrome do piriforme é outra coisa. Né? No piriforme você está falando de músculo, o músculo está lesionado. Quando você tem problema de ciatalgia, você já tem uma compressão do nervo gerando dor irradiada pelo trajeto dele. A gente não está falando disso. Mas o agulhamento seco e a acupuntura, para liberar o piriforme e automaticamente melhorar essa coisa do levantado da cadeira, sair do carro, que a Jô está dizendo que pega muito, né, na síndrome do piriforme, a gente consegue melhorar isso em 1 ou 2 sessões, a sensação do paciente, mas isso não significa que a mecânica dele foi arrumada. A gente libera a dor e aí depois segue o tratamento. Até porque ele vem numa soma de outros fatores, né? Sim. Então não é só, liberei, tô sem dor, viva, vamos correr São Silvestre. E o Pessoas, dona Josi? Pessoas. Então, Pessoas, eu não lembro. Hã? Tava na lista, Pessoas? Tava. Tá bom. O ilho-psoas é um músculo bastante contraturado numa lombalgia, né? E até por conta da sua origem e inserção, que ele sai lá de L2, né? E ele vem também para a crista ilíaca. E o que acontece? Um espasmo do psoas, ele vai aumentar a antiversão pélvica. Então, ele aumenta a lordose. E se ele tem uma contratura, geralmente, como ele é um músculo bilateral, ele não vai ter uma contratura dos dois lados igualmente, né? Então, geralmente, eu vou para um lado, eu vou para o outro. Quando ele acontece isso, do lado direito, por exemplo, ele faz a lateroflexão por conta da própria anatomia dele. Então, é aquela pessoa que chega no seu consultório, ela chega no seu consultório parecendo uma vírgula, um S, né? E ela aqui, gente, ó. Ela tá falando que aumenta isso aqui, ó. É isso aumenta aqui, a lordose. Vocês estão me vendo? Sim. Então, assim, anteversão pélvica é isso aqui, ó. Você empina o bumbum e aumenta a sua... Ele contrai, então ele tá puxando o seu bumbum para cima e ele também faz a lateroflexão. E aí então, ele joga aqui, ó. Exagerando, é isso aqui que acontece. A pessoa fica torta, né? Lógico que eu tô exagerando, né? Mas exatamente. Isso é o movimento que acontece. Quando as pessoas ficam ruins. Exatamente. Daí também a gente tem as nossas manobras, que não dá para a gente explicar aqui, as manobras de músculo, até porque eu teria que estar numa maca com uma modelo. Mas a gente é um dos músculos super importantes para a gente estar trabalhando, avaliando, para estar liberando para tratar uma lombalgia.
Então, e o psoas, o pessoal perguntou ali se o agulhamento seco ele é sempre feito no ponto gatilho. Para ser agulhamento seco, para ser dry needling, tem que ser feito exatamente no ponto gatilho ativo. Não é onde o paciente, dói aqui, vou colocar. Não, tem lugar certo, profundidade certa e direção certa de agulha para tratar o ponto gatilho. Em relação a psoas, a gente tem 3 pontos gatilhos que podem estar ativos. Um deles voltado para a espinha ilíaca. Eu não sei se está dando para ver direito, eu não vou arrancar um pouco para vocês, gente, não hoje, mas a minha espinha ilíaca está aqui, eu juro, e a agulha ela é voltada para dentro da espinha ilíaca, esse é um dos pontos. O outro ponto, entre o umbigo, entre a linha mediana e a crista ilíaca, no ponto médio entre as duas coisas tem outro ponto, e o outro eu não vou alcançar, porque eu não vou conseguir ficar na altura, mas fica na virilha. São os 3 pontos gatilhos possivelmente ativos do psoas. A agulha alcança o psoas? Lógico que não, né? Se vocês forem ver o psoas, você tem que Ele é um músculo muito profundo. A gordura, né? Os órgãos internos. O psoas está grudado lá na coluna, lá atrás. Mas a gente consegue, através do agulhamento, tratar pelos tecidos superiores, você conseguir drenar sangue e oxigênio para os tecidos que estão mais profundos. Tá? De ponto de acupuntura, para pessoas eu usaria aí um VC4, que está 4 dedos abaixo do umbigo, na linha média do corpo, ele ajuda a soltar o psoas, né? E se não resolver, você vai na Josi e ajuda a soltar o seu psoas. Qual mais que tinha que eu não lembro aí? O quadrado lombar é bem clássico. O quadrado lombar é lindo, vamos lá. O quadrado lombar é um músculo pequeno, né? Largo da coluna. Ele sai de T12, que é a última torácica, e vai até L4 e também algumas fibras que chegam na crista ilíaca. A gente vendo junto, a gente pode falar que os pilares de sustentação do diafragma também estão ali junto com o quadrado lombar. Por isso que, às vezes, uma alteração na caixa torácica, como costela, né? Pode influenciar, dando uma dor referida na lombar, por conta das estruturas das fibras anatômicas do músculo. Então, o diafragma é um músculo que o osteopata trabalha muito, ele entende muito dele. Mas, em termos de mecânica, a gente podia começar a olhar o diafragma com mais carinho nesse sentido dos pilares que vem junto com o quadrado lombar. Que o quadrado lombar, ele vai fazer a lateroflexão. Junto com psoas, ele é muito parecido, né? Então, você vai parar o seu quadril na orelha, né? Exatamente. Ele dá aquela sensação, porque como o ponto gatilho do quadrado lombar, ele é no ângulo da última costela. Se a gente pega a última costela, a gente vai fazer um ângulo certinho e o ponto vai estar ali de contratura. E em cima dos processos transversos, a gente consegue ver ali de L2, L3, na lateral a contratura dele. Ele tem que ser muito bem trabalhado, tanto na inibição muscular, quanto para soltar ele, porque ele trava bem a coluna, né? Ele evita, porque o grande movimento de restrição de mobilidade numa lombalgia é o movimento de flexo-extensão. Como ele trabalha a lateroflexão, então você vai estar aqui e você não adianta, você vai travar aqui, né? Para no meio do caminho, né? Para no meio do caminho. Então é um músculo que tem que ser bem trabalhado, muito bem trabalhado. Na acupuntura, os pontos para o quadrado lombar são pontos locais, são pontos meridianos da bexiga. Então você vai ter o ponto bexiga 23 e 52, que são reflexos do rim. Pode tratar, na verdade, você pode tratar desde a T12 até a L5. Você pode trabalhar agulhamento em qualquer ponto de acupuntura por ali. E os pontos gatilhos estão localizados na lateral dos processos transversos de T12 até L4, mais ou menos, você encontra. E eles podem ser tratados um juntando com o outro, uma agulha oblíqua, atravessando de um ponto para o outro, ou pontos a 90 graus, agulhas a 90 graus, sem problema nenhum, com aprofundamento, desde que o paciente tenha conhecimento, o terapeuta tenha conhecimento de anatomia para não machucar o paciente.
Tá? Então, assim, é um trabalho conjunto bem legal. Esses dias eu e a Josi, a gente atendeu um paciente em comum que estava com... Era psoas, diafragma e quadrado lombar que estava bagunçado. E é muito divertido, Ah, porque, é verdade. né, esse paciente foi na Josi, chegou para mim e falou assim, ó, a tia Josi falou para mim, que a gente chama a Josi de tia. Então, agora eu tô dando essa liberdade para vocês também. A tia Josi Aí falou que eu você tô com entrega a psoas, idade, né? tá com pessoas, quadrado lombar e não sei quem lá presa. Aí o que eu faço? Eu entro com um trabalho de acupuntura naquilo que eu vou ajudar a Josi na próxima sessão, para que seja mais fácil para ela devolver essa mobilidade nessa região do paciente. Então, um trabalho em conjunto bem Exatamente. rico, né? Bem legal. O Exatamente, que mais exatamente. que tinha de músculo aí? Tem a parte do glúteo, mas o glúteo é bem interessante que assim, o ponto de dor em cima de L5, a gente vai ter o glúteo médio e o tensor da face lata em contratura. Tanto que a dor que o paciente pode relatar para a gente é aquela dor bem em cima da crista ilíaca. Fala assim, nossa, tem uma dor aqui. Daí você vai pegar o músculo do glúteo, exatamente. E ele, como irradia também para o tensor da face lata, a gente sente um pouco de lateralidade, que às vezes vai falar assim, nossa, pode até estar o coxo femoral envolvido, mas não. É porque o ponto de L5 é uma dor que pega esse dermátomo e a gente vai ter, então, um trabalho de glúteo médio e tensor da face lata. Quando eu tiver um ponto de S1, aí eu tenho que trabalhar mais o glúteo máximo. O glúteo máximo é um músculo muito potente. E quando ele está com espasmo, eu faço uma retroversão. Ele faz o contrário do iliopsoas. Por quê? Porque ele puxa. O que o psoas levanta o bumbum, o glúteo máximo ele vai ser potente, vai fazer uma retro, ele vai abaixar. E quando ele abaixa, ele aumenta a minha compressão em cima do disco. Então ele aumenta, porque ele puxa, ele traciona, Ele vai eu fazer isso aumento a aqui, né? compressão. A gente estava falando do Psoas, o Psoas faz isso aqui, né? Empurra o bumbum para cima. E agora você está falando do glúteo, vai fazer isso aqui, vai Uma puxar retroversão, uma exatamente. retroversão. Um E aí o espasmo que do glúteo acontece? máximo. A sua lombar, humanos que estão assistindo aí, a sua lombar é uma lordose. Então, quando você força o seu quadril para trás, você está levando os discos da sua coluna no lado contrário do que seria o fisiológico. E aí vai Então, doer mesmo. exatamente. No caso da lordose, como ela é uma curva dissipa carga, né? Se eu tô tracionando, eu tô aumentando totalmente a minha sobrecarga. O que acontece no sentado? Olha que interessante. Há muitos anos atrás, os autores diziam que a posição em pé era a pior, né? Até porque nós éramos quadrúpedes, evoluímos. Só que depois de muito estudo, chegou à conclusão que a pior postura de sobrecarga em cima do disco de L5S1 é a posição sentada. Então, Tanto aquela que que está de home office aí, trabalhando na cadeira da sala, tá pegando a posição glúteos. sentada aumenta 40% a carga em cima do meu disco. Então, assim... De L5, L5S1. L5S1, exatamente. Então, assim, galera que tá aí em casa, levanta, dá uma andadinha, cada 3... E ficar muito tempo em cima, você vai estar machucando cada vez mais seu disco, né? O legal é você pegar uma... Dá para também fazer uma toalha, pegar uma toalha de banho, dobrar ela em 3, igual a gente guarda no nosso guarda-roupa, colocar ele no final da sua cadeira e sentar com os isquios sobre ela. O que isso faz? Eu aumento 15 graus no meu quadril. Quando eu aumento o meu quadril em 15 graus, eu diminuo a pressão em cima do meu disco. Então, eu estou dando saúde para o meu disco também no meu dia a dia. Gente, olha só, é uma dica tão fácil que a gente espera que toalha de banho todo mundo tenha. Né? Vocês estão tomando banho, gente? E não é aquela gigante, viu, gente? Aquela normal, básica mesmo. Tem gente que faz isso até com toalha de rosto, faz um rolo, né? Um rolinho de toalha de rosto e senta em cima. É que o rolinho vai desfazendo, né? E o rolinho, ele é uma carga menor, né? A É. toalha, você pega o bumbum todo. Na verdade, a toalha não é para entrar, não é para você sentar
a coxa tem que ficar de fora. Só o bumbum, bem no cantinho da cadeira, é só para você aumentar, fazer como se fosse uma cunhazinha. É né? assim, eu tô sentada aqui agora, que a gente precisa da mão para trabalhar, né? Mas assim, se eu sentar, eu tô largando, né? Eu tô fazendo um movimento na minha L5S1 aí, que não é bacana. Se você colocar só a sua mão, você que tá sentado aí, coloca a sua mão no seu ossinho do bumbum, que se chama isquio, você vai ver que automaticamente essa coisa relaxada é sozinho. Exatamente. E evita com que você vai descendo, né? Porque o próprio corpo não permite isso. Exatamente. E aí, gente, o glúteo é muito interessante de tratar. Deixa eu só perguntar uma coisa para você aqui, José. A gente está com 5 minutos e eu acho que a gente tem um pouquinho mais para falar. Você topa na hora que o Instagram desligar, a gente volta para poder terminar os músculos que faltam? Claro, claro. Então, galera, quando cair, a gente vai voltar. Só tô avisando, porque senão vocês vão ficar sem o encerramento disso aqui. Em relação aos glúteos, o que acontece muito no consultório de acupuntura é que a galera tudo acha, da cintura para baixo, é ciático, né? É muito divertido. Exatamente. O glúteo máximo, que a Jô está falando que ele é potente e tudo mais, e que está gerando esse excesso de força, né? L5, S1, ele, na medicina chinesa, ele vai causar dor só local. Então, a dor é só no bumbum mesmo, né? Não vai irradiar dor para lugar nenhum. Para você destravar o glúteo máximo, a gente usa exatamente o mesmo ponto que usa o piriforme, porque anatomicamente eles estão sobrepostos. Então, o glúteo máximo ele está por cima do piriforme, né? E ele é um bifão, o glúteo máximo, e o piriforme, coitado, é um trocinho que só gera desespero, né? Ele, quanto menor... Que gera muito mais desespero que o glúteo máximo. Pois é. Então, assim, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar bem no centro do bumbum mesmo, e colocar uma agulha bem no centro, pode aprofundar, porque você já vai destravar o glúteo máximo e automaticamente nutrir o piriforme que está por baixo. Agora, quando o negócio é glúteo médio, aí eu tenho que perguntar para a Josi, porque eu não sei como que na osteopatia isso funciona. O glúteo médio, o ponto gatilho dele está abaixo da crista ilíaca, né? Então, aqui está a minha crista ilíaca. Eu vou ter que levantar o pé, cara, que eu não alcanço aqui. Ele vai estar mais ou menos aqui, assim. E por baixo do glúteo médio, você tem o ponto gatilho do glúteo mínimo. E quando o glúteo médio ele entra em tensão, normalmente o glúteo mínimo, em questão de dias, até horas, ele entra em tensão junto. E ele gera uma dor irradiada pela lateral da coxa toda, lateral da perna toda, chegando até o maléolo lateral. Aí teu paciente fala, tô com ciatalgia, porque o ciático dele deve ter ido pro lado, né? Então, daí aonde chega os testes, daí aonde a gente tem uma gama de testes neurológicos para a gente poder estar fazendo o teste com o nosso paciente para saber se a gente tem realmente a questão de nevralgia ou não, né? Exatamente. A questão é a avaliação. Uma boa avaliação já é metade do tratamento bem feito, né? Isso em não é todas as achismo, áreas, né? Em todas né? as A áreas. gente tem que parar de ver, exatamente. A gente tem que parar de achar, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. A gente tem uma infinidade de teste que nos mostra o caminho, se é ou não é. E aí é onde a gente vai procurando no nosso paciente, tanto pela história dele, da gente observar tudo aquilo que ele está falando, e parar de... Hoje a gente brinca que tem as viroses, né? Tudo que ninguém sabe é a virose. Igual a virose da osteopatia é a ciatalgia. Exatamente. Não, e um pouco e a fibromialgia, né? Hoje o pessoal já chega e fala, eu tenho fibromialgia. Eu falo, gente, fibromialgia virou virose. Virou virose. Então, assim, na verdade, tudo tem que ser trabalhado, porque também tem. O glúteo mínimo, que alguém falou aqui que passou, que faz corrida e sente essa dor. O glúteo médio e o glúteo mínimo, o glúteo médio ele vai gerar dor na lateral do quadril. Então, daí na corrida, daí já entra outra mecânica, né? Se o seu glúteo médio tá entrando, tá doendo na corrida, é sinal que você tá sobrecarregando o do lado oposto que não dói, tá trabalhando menos, e você tá entrando numa sobrecarga. Daí daqui a pouco vai fazer uma tendinite de glúteo. Gente, a porque quem tira o pé... laboratório de avaliação de corrida aqui em São José dos Campos, né? Então, se você é corredor de rua e tá precisando de uma boa avaliação, tem dia que ela me dá a honra de me chamar para poder meter o bedelho na avaliação dos pacientes dela.
Aí eu vou lá assistir, acho a coisa mais linda do mundo. Vocês podem ir lá para ser avaliados onde tem sobrecarga, onde há encurtamento. E existe um trabalho bem legal de acupuntura junto que a gente consegue nutrir a musculatura que está fraca e diminuir um pouco essas discrepâncias entre direito e esquerdo. Então, corrida entra mais coisa, gente. Exatamente. Daí a gente está falando da mecânica do músculo, né? É só ele encerrar aqui, ó. Ele vai encerrar em 6 segundos, daí a gente deixa ele encerrar e a gente volta, porque eu sei que tá faltando músculo, eu acho aí, não tá? Eu não. Mas, oi! O Instagram tira a gente e a gente volta, né? Com um pouquinho mais de aula aí para vocês. Só dá um tempinho para a Josi entrar de volta, esperando vocês reconectarem também. Oi, gente, vamos reconectando para a gente terminar essa aula. Obrigado por vocês estarem voltando aí, um prazer. Esperando a Josi me mandar a solicitação de conexão. Vamos lá, dona Josi, entre! Oi, gente, esperem só um minutinho para a gente poder retomar da onde paramos. A gente estava falando de lombalgia. Falamos por enquanto do músculo do piriforme, falamos do psoas, quadrado lombar, e agora nós vamos falar estávamos falando de glúteo quando o Instagram encerrou, e aí eu fiquei de passar para vocês os pontos de acupuntura para poder soltar o glúteo médio e o glúteo mínimo. Então, pessoal da acupuntura, enquanto a Josi não me pede a solicitação para voltar, acho que agora apareceu aqui. Me dê um segundo para eu achar a dona Josi. Não, a dona Josi ainda não conectou. Então, para você tratar o glúteo médio, gente, e mínimo, como a dor é irradiada pela lateral da coxa e lateral da perna, eu sugiro 3 pontos para tensão de glúteo médio e glúteo mínimo, que são os pontos VB31, VB34 e VB39. Então, para tirar a dor na lateral do quadril, ocasionada pelo glúteo médio e o glúteo mínimo, eu indico o VB31, VB34 e VB39, tá? Esses são os pontos de acupuntura para ajudar aí a soltar a musculatura do glúteo médio. Então, enquanto a Josi não entra, eu faço para vocês, estou recapitulando aqui o que foi falado aqui. Peraí, entrando, vamos lá. Falamos do nosso músculo do piriforme. O piriforme, ele trata com VB30 e com o ponto gatilho do músculo piriforme, que ele é profundo no centro do glúteo. O músculo psoas, a gente trabalha com VC4, ponto de acupuntura, e 3 pontos de tensão, né? Agora a Josi entrou aqui. Vamos lá, entrar. Então, o músculo psoas, a gente vai tratar com VC4, ponto de acupuntura, e os pontos gatilho do músculo psoas. Voltei. Tô recapitulando os músculos para eles, tá? Ótimo. Eu falei do glúteo médio, os pontos de acupuntura, retomei o piriforme, estava no psoas. Quadrado lombar, vai trabalhar então junto com o diafragma. Se você é uma pessoa que trabalha com liberação miofacial, liberem o diafragma junto com o quadrado lombar e trabalhem os pontos de acupuntura do meridiano da bexiga. Então, bexiga 23, bexiga 52, bexiga 20, bexiga 25, todos eles que estão na lombar. E o ponto gatilho do quadrado lombar, que está na lateral dos processos transversos de T12, até o L4. E aí a gente estava falando dos glúteos, a gente parou no glúteo médio. E aí a Josi estava dizendo que na corrida é diferente. Uma pessoa que está muito tempo sentada, gente, ou varrendo a casa, ela vai ter uma lesão muito, entre aspas, muito menos complexa do que uma pessoa que tem uma lesão na corrida. Porque a gente desenvolve vícios na corrida. E a gente nessa pandemia de estar dentro de casa, a gente está falando de um espasmo muscular para proteger uma lesão. Na corrida, a gente vai estar falando sobre a mecânica funcional do músculo. Na função que o músculo realmente tem.
né? Porque o músculo, o glúteo na corrida, ele trabalha a parte lateral do quadril, a lateral, a rotação externa do quadril e meu glúteo que tira meu pé do chão. Daí é uma outra mecânica. Vim discutir corrida aqui, né? Vai ser bem divertido. A gente vai fazer uma live de 32 horas e meia. Gente, veja bem, assim, só que eu me lembro de cabeça, e a Josi me corrija se eu estiver errado. Corrida você pode ter problema no jeito que você pisa, em comprimento de membro, na posição dos seus joelhos e do teu quadril. Se você já tiver alguma outra alteração com uma hérnia de disco, independente da altura, até no pescoço vai influenciar na sua mecânica de corrida. Se você for um asmático, vai ter influência na sua corrida. Então, cara, a gente podia passar um mês de live, acho que um mês. Exatamente, exatamente. Você sabe que você falou uma coisa interessante sobre discrepância de membro, né? Você sabe que tem muita... todo mundo tem perna curta, né? Só que tem uns que é a perna curta verdadeira e outros que é a perna curta falsa. A falsa perna curta, ela vem geralmente de uma contratura muscular. E o quadrado lombar, juntamente com as fibras do diafragma, ele faz isso. Porque como eu trabalho a lateroflexão, às vezes uma contratura me dá essa sensação da falsa perna curta. Que é o que eu mostrei aquela hora, né? Você vai subir. Exatamente. Nossa, exatamente. Eu tô fazendo banho aqui, gente. Peraí, deixa eu esconder. Aí você vai nesses lugares que vendem palmilha e fala que você tem a perna curta. Aí você sai com uma palmilha e sendo que daí você começa a ter N problemas, sendo que era simplesmente uma contratura de quadrado. Não, a gente fala assim, né? Que a mentira também tem perna curta. Tem perna curta. Vendedor de palmilha, né? Mentira também tem. Né? Eu acho que assim, eu trabalho com palmilha e eu acho que a palmilha é uma coisa quando você realmente é necessário. Senão você dá só uma muleta para o seu paciente. Então você tem que saber muito bem avaliar o que realmente seu paciente precisa. Ó, só responder o ponto ali, o pessoal está perguntando os pontos do quadrado lombar. Bexiga 23, bexiga 52. Vai lá no Facilitando a Acupuntura que tem onde estão os pontos. Vai lá no blog. Só um mexãozinho. Obrigada, amiga, obrigada. mas tem mesmo. Gente, tem bastante artigo lá. Eu não sei se já falei sobre lombalgia 2 vezes no YouTube, mas com a visão menos biomecânica e mais chinesa, né? Mais energética. Quando a gente estava falando de psoas, alguém falou que é o considerado o músculo da alma. O psoas é o que faz você, quando ele está tenso, ele faz você encolher. É o que acontece em situações de medo, né? Para quem tem muito medo, pânico, ansiedade, se encolhe diante dos problemas, realmente gera uma tensão de pessoas. Mas é uma visão energética, psíquica. Se a gente for discutir isso, a gente também vai ficar... Nossa, se a gente for discutir o psoas dentro da osteopatia, é um músculo que traz muita, por conta da parte vascular dele, muita toxina, né? Então, Sim. ele gera N outros problemas, né? Que daí a gente ficaria aqui mais 55 horas. Não, eu adoraria, porque eu tô adorando isso aqui, né? Você vê que o Instagram derruba a gente volta, né? Bem revoltada, as pessoas são revoltadas nessa live aqui, né? E voltou todo mundo, tá? Só pra você saber, voltou geral a galera. Eu vi, que bom. Deixa eu te perguntar, a gente falou tinha algum músculo faltando? Eu não me lembro mais da lista. Na verdade, esses para lombalgia seriam os mais importantes, né? Daí tem os paravertebrais, os multífidos, mas isso eu acho que o dry pode trabalhar um pouco mais efetivo, porque todos os músculos que a gente manipula ao redor, a gente vai conseguir trabalhar isso de uma maneira mais efetiva, então não precisa necessariamente a gente músculo por músculo. A gente tem que ver qual que realmente está te dando esse problema. Esses são os principais, os mais acometidos, que são dentro da clínica do consultório, o que a gente mais encontra e que a gente não pode esquecer deles, né? Claro que daí depois a gente vai avaliar um pouco mais acima, a gente vai poder, dentro da osteopatia a gente vai para cervical, que a gente não tem como não avaliar cervical dentro de uma lombalgia. Aí a gente vai avaliar sistema neuromeníngeo, a parte da dura mater, daí assim a gente acaba tendo uma extensão muito grande. A gente segmentou a lombar, né? Vamos ter um curso de osteopatia
Osteopatia aqui no Instagram, né? Por lives, né? A gente derruba, entra, derruba, entra, derruba, entra. É isso aí, a gente é assim, resistente. Mas assim, tem uma coisa que é legal em osteopatia e acupuntura, que a gente fala que a lombar, ela é uma curvatura irmã da cervical. Então é muito difícil uma pessoa que tem uma lombalgia crônica ou não sentir a cervical por consequência disso ou vice-versa, né? Eu acho que isso a osteopatia é parecido, talvez, né? Na verdade, não são as curvas irmãs, né? Que na verdade a lordose, a nossa curva primária embrionária é a torácica, que dela que nasce todas, né? O que a gente fala dentro da osteopatia é que a gente trabalha com as vértebras irmãs. Cada vértebra tem o seu par, né? Isso é na lei de Friet, que a gente chama. Então, por exemplo, C1 trabalha com L5, C2 com L4, C3 com L3, porque a gente tem que verificar até por conta da dura mater mesmo. A gente não tá... Nossa coluna é um eixo que, por mais louco que seja, ela é da estabilidade, mas ao mesmo tempo que ela nos traz estabilidade, ela tem que nos dar flexibilidade, né? Uhum. Então, eu tenho toda uma ligação. Então, eu tenho muitos problemas. Por exemplo, tem muita gente que tem uma lombociatalgia e faz cirurgia da cervical, porque, na verdade, na lombar não tinha nada. Então, era uma compressão pela cervical. Então, por isso que a gente não pode. Por isso que o corpo é gente. A gente está passando para vocês alguns sintomas, o que pode acontecer, o porquê desse aumento da lombalgia nessa crise de pandemia, onde nós estamos mais dentro de casa, mas é uma infinidade, até porque o corpo, a gente tem que avaliar ele num todo, né? A gente não trata, por exemplo, tem muito problema, dores na mão, que o meu problema tá no nervo mediano, e eu tenho que vir desde o meu trajeto todo do nervo mediano, e na mão, na verdade, nada, né? Gente, quer dizer, se fosse fácil, chamava futebol. Né? Como o negócio é complexo, chama osteopatia. Chama osteopatia, na verdade não chama osteopatia, chama corpo humano. O que é complexo é o corpo humano, que é lindo, maravilhoso. E sabe que é uma coisa que é legal? Quando a gente trabalhava junto, eu tive a oportunidade, a gente tem uma categoria de pontos na acupuntura que chama Schuh-dorsais, que são pontos que representam os órgãos internos do meridiano da bexiga que passa na lateral da coluna. E a osteopatia tem as vértebras que são relacionadas aos órgãos. Na verdade, não é a osteopatia, né? O nosso sistema nervoso autônomo, né? O simpático e parasimpático já nos dá isso. Não é igual o raciocínio, mas é muito parecido. Por isso que eu acho que a gente deveria ser menos... tentar fazer menos reserva de mercado e colocar outros colegas para atender junto com a gente. Porque aquilo que, de repente, numa manobra visceral você não consegue resolver, talvez eu consiga te ajudar. E com certeza, com né? certeza. É que nessa leitura, para nós, ósteo, a víscera também é uma articulação. Olha que interessante. Então, porque as vísceras não estão soltas, elas são ligadas, cada um tem seu ligamento, tá no peritônio, o aumento maior, o aumento menor, e assim, e cada vértebra da coluna vem a sua informação do meu sistema nervoso autônomo visceral. E uma então, se eu tenho, pode ser causada por um desequilíbrio visceral, certo? Sim, então, daí se a gente for entrar nas vísceras, a gente vai cair de novo, porque vai dar mais de uma hora. As vísceras que estão acometidas na lombar baixa. Vamos falar da lombar baixa, que é o que a gente está falando de L4, L5, S1. L3, a gente tem a parte de ovário, L4 de intestino, L5 de útero, bexiga. No caso do homem tem a próstata, né? Então, a gente tem que relacionar. E é extremamente... Às vezes a pessoa está achando que o problema dela é um problema articular e ela pode ter uma disfunção na bexiga. No caso de um homem, ter uma disfunção na próstata. Exatamente. Uma mulher que esteja no período menstrual ou esteja ovulando pode gerar uma lombalgia por um problema na ovulação. Com certeza.
você no consultório, como muitos aí que estão assistindo a gente, não, quando eu tô no meu período menstrual, aumenta a minha dor lombar. Eu só tenho dor lombar no meu período menstrual. Por quê? Porque o meu segmento visceral está em L5. O que é a minha menstruação? Eu tenho a descamação do meu endométrio. Eu tenho uma contração. Se eu tenho uma alteração de posicionamento de órgão, como articulação na nossa visão, eu não estou falando de patologia, tá, gente? Que o órgão está doente. Estou falando que o órgão está de maneira errada. Porque ele tem contratura também, ele tem ligamento. Então, às vezes, uma contratura na lombar pode me gerar uma alteração. Sim. Então, não, e assim, ó, tem gente perguntando, tem algum livro, Josi, que você indique para... O pessoal tá perguntando de referência dessas ligações viscerais. Tem o Barral. Procura, o Barral é o pai da visceral, né? E ele tá vivo ainda, ele é um espetáculo. Depois, se vocês quiserem, me manda no direct que eu mando algumas referências para vocês. A maioria não, todos os livros de osteopatia têm as vísceras relacionadas, né? Mas o Barral é puramente visceral. E em relação à acupuntura, qualquer atlas de acupuntura tem também a relação dos chus dorsais com os órgãos acometidos. Tem uma pessoa perguntando, falando que o pai tem muitos gases e isso aumenta a dor na coluna. Para a medicina chinesa está muito ligada a L5, S1, essa questão dos gases, talvez na osteo mude um pouco, mas tudo tem, gente. Tudo que tem de víscera na região do abdômen vai influenciar de alguma forma na lombar, gerando dor ou não, o que não significa que o órgão esteja doente. Eu preciso correr com... Exatamente. Não, a gente não está falando de órgão, de patologia. A gente do mesmo jeito. É dor referida. Eu tenho uma dor referida na lombar por um desequilíbrio no e daí dentro do nosso estudo, né, a gente sabe avaliar se o órgão está acometido ou não, né? Então não é que eu falo assim, olha, seu útero tem influência na sua lombar. Não é que o seu útero tem algum problema físico. Mas para articulação, a articulação, útero, ovário, bexiga, porque o que acontece na mecânica do útero ovário? Quando a minha bexiga está cheia, ela vai para frente do útero, quando ela esvazia, ela volta para trás. Então, assim, é mecânico, gente, todo mundo é assim, não é eu, não é a Fernanda. Então, a gente tem que realmente ter esses cuidados, de ter esse entendimento e de passar isso com clareza para o nosso paciente. A gente costuma dizer nas aulas de medicina chinesa que as vísceras são especialistas em se encher e se esvaziar. Então, quando uma víscera está cheia demais e por alguma disfunção qualquer ela não se esvazia no tempo certo, ela vai comprimir estruturas do seu sistema músculo-esquelético porque está tudo junto no mesmo lugar. A tua bexiga não está, porque agora a minha bexiga está cheia, vou botar ela para fora do meu corpo um pouco. Ela chega exatamente. Né? E se a gente for ver com o útero, com todo mundo que pode, por algum motivo, se encher, se esvaziar. Porque se a gente for falar de tratamento completo de lombalgia, a gente sempre vai estar manipulando o fígado. Porque o fígado é um órgão que todo o sistema inflamatório que eu tenho no meu corpo, eu vou ter meu fígado acometido, porque ele vai estar congesto, pela anatomia dele, porque é um órgão que filtra toda a parte venosa do meu corpo. E olha que interessante, em medicina chinesa, o fígado, olha, só agradecendo o carinho aí que passou o pessoal falando que é meu fã, obrigado, gente, beijo aí pra vocês. Mas, falando em fígado em medicina chinesa, a gente fala que a única função principal do fígado é manter o fluxo harmônico de energia e sangue. E todas as doenças em medicina chinesa estão ligadas a uma desarmonia da circulação de energia e sangue. Então, qualquer inflamação que você tenha, se o seu fígado não for a causa, ele fatalmente vai ser a consequência de um processo. Exatamente. Na ósseo também a gente tem muito isso em relação ao fígado. Então, assim, tem N coisas para a gente falar. Mas hoje o nosso tema foi um tema justamente porque a gente está encontrando muito no consultório. Eu adorei. Eu também. Adorei nosso papo. Quero ficar mais 2 horas falando.
Dá pra gente, teria assunto pra gente falar a noite inteira, com certeza. Você é muito fã do que você faz, eu também sou apaixonado pelo que eu faço. Eu sou muito sua fã também, inclusive você, além de minha amiga, me tira das maiores roubadas, né, físicas que eu posso ter. Fala isso direito, né? Eu, assim, eu entendo e ligo ali, Josi, empenei. Isso eu falo, empenei. Isso é verdade. Mas foi bom. Se vocês quiserem, a gente pode ter sugestão de novos temas. E aí a gente vai batendo um papo, mas eu acho que o mais legal de tudo isso, que são essas lives, é a gente ter um caminho para a gente depois anotar o que te chamou a atenção, de ser interessante. Você que é profissional, de pegar e estudar, porque hoje é a única coisa que vale é a gente ter o conhecimento. Obrigados pelo Mãos de Fada, que alguém colocou aí. E a gente ir buscar conhecimento, que é a nossa área e é o que realmente vale pra gente. E você que é paciente, cuidar para que isso não se torne crônico e aí a gente cada vez ficar mais difícil para a gente tratar. E só para eu despedir de vocês, só vou recapitular duas informações que você deu que eu achei chocantes e eu honestamente não sabia, em termos de porcentagem. Você falou que o debruçar sobre a vassoura aumenta 90% da carga sobre a sua lombar. E que não é só debruçar sobre a vassoura. A flexão de tronco, você em pé, fazendo uma flexão de tronco, você aumenta ainda 90% a mais a carga em cima do seu disco. Ai, que beleza. Isso é dentro das literaturas, dos papers. Olha que maravilhoso. É como se você tivesse praticamente 2 troncos seus em cima de uma unidade funcional da sua coluna. Que lindo, né? Então, exatamente. E ficar muito tempo sentado aumenta 40% da... Não, o sentado já aumenta. Sim, sentado. O fato de você sentar, você já aumentou 40%. Ai, o tempo é o plus a mais de problema. Olha que beleza. Então, por isso ela falou, tenta varrer mais de pé, porque deixar de varrer você vai viver no chiqueiro e não está sendo permitido no momento. E para você levantar a cada 2 ou 3 horas, dar uma voltinha para descomprimir um pouco a tua lombar. E se nada resolver... e não alongue quando você estiver... com crise. Com crise de dor, porque isso vai reforçar o seu sistema nervoso central a te proteger e deixando mais tenso ainda. Na crise, você procura a tia Josi ou a tia Fê. Estamos aqui. Ou as duas, daí é show. Né? Josi, muito obrigada. Nem tenho como te agradecer. Acho que... Imagina, eu que agradeço pelo carinho, pelo convite. Pela sua primeira vez. Pela minha primeira live, gente, porque eu sou do tempo que não tinha essas coisas de internet, essas coisas, aliás, eu sou bem ruim nisso, mas eu estou prometendo melhorar. Você fazia curso por correspondência. Nossa, que saudade de Cuiabá, já dei muita aula em Cuiabá, amo essa cidade, amo o pessoal daí. Né? A galera aqui, ó, tudo... Teve gente de Portugal aqui, tá? Só pra você ter uma ideia. Esse aqui é outra que veio visitar a gente, ó. Essa aqui é a Bebê. Ai, Bebê! Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem. Eu vou tentar salvar. Se der certo, vai ficar na vertical, mas eu vou tentar salvar e colocar no meu YouTube. Eu acho que as informações são preciosas e realmente vale a pena a gente manter o máximo de tempo que a gente conseguir. Josi do Amaral. Pessoal, é @doutora Josi Amaral. Josi com Y. Certo? Adiciona ela lá. Fortaleza. Então, no direct, faz ela começar. Obrigado, Ana. Que quem é professora acaba sempre tendo a didática do público. Eu morro de saudade de dar aula para vocês. Então faremos mais aulas. Minha amiga, beijo grande. Beijo para vocês. Beijo Amém. Pros gatos, né? Na Larinha. Beijo em todos aí. Beijo no marido. Beijo em todos aí também, no tio Zac. Beleza. Na Chica. Galera, obrigada aí por ter entrado. Aracaju, Atibaia. Beijo para todos vocês. É isso aí. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.